Essa aqui é a simbologia da gasolina tipo A, ou seja, a gasolina pura, do jeito que vem da refinaria. Geralmente nós transportamos essa gasolina quando fazemos transferência de uma base para outra, certo? Pois bem, essa gasolina aqui, o ponto de fulgor dela, como as demais, é 43 graus centígrados negativo e o seu ponto de combustão 38 graus negativo. Ou seja, se você colocar essa gasolina num recipiente, colocar num freezer e ela chegar ao ponto de chegar a uma temperatura que fique 44 graus negativos em diante, significa que ela não está no seu ponto de fulgor. Se coloca no recipiente, ela vai aquecendo, aquecendo, atingiu 43 graus negativo, atinge seu ponto de fulgor, ou seja, aquele ponto que ela começa a desprender gases. E aí você deixa mais tempo, vai aquecendo, aquecendo, quando chegar em 38 negativo, ela atinge seu ponto de combustão, ou seja, ela desprende gases em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal, misturada ao oxigênio. Com a fonte de centelha ela vai inflamar-se, ok? Pois bem, essa gasolina aqui, a densidade dela é em torno de 720 a 740, né? Então ela é bem mais leve que a água. No caso de um derrame, caso atinja um manancial com água, ela vai ficar na superfície da água, tendo condições de cercar com os cordões absorventes e ali sugar com uma bomba a vácuo, evitando assim uma contaminação mais agressiva ao meio ambiente, ok? Ok. Agora nós estamos aqui com um exemplo de uma simbologia de uma gasolina tipo C. Gasolina tipo C, C não significa comum não, é gasolina composta, ou seja, na composição dela tem 73% de gasolina A, gasolina pura, e 27% de álcool anidro adicionado a ela. Aquela gasolina que nós transportamos das bases para o cliente final, para o posto revendedor, aquele que o frentista abastece o veículo do cliente final, ok? Então veja que a nomenclatura dela já muda, 33, né, líquido inflamável, altamente inflamável, 3475 mudou a configuração do 1203, porque agora aqui é gasolina com álcool adicionado a ela, certo? Ok, é um líquido inflamável, aqui está o painel de segurança, aqui está o número que identifica o produto universalmente pela ONU, estabelecido pela ONU, né? O ponto de fulgor da gasolina aditivada, ou melhor, da gasolina C, seja a gasolina comum, seja a gasolina aditivada, seja a gasolina comum ou mesmo a aditivada. As configurações são a mesma. 43 graus de ponto de fulgor, negativo, 38 graus de ponto de combustão, negativo também, 257 graus centígrados é o seu ponto de alta ignição, ok? A sua densidade de 718 a 745, ou seja, bem mais leve que a água. No caso de um derrame alcançando um manancial, vai ficar também na superfície. Causa um impacto ao meio ambiente, sim, mas há a possibilidade de sugá-la com uma bomba a vácuo. Detalhe, tem 27% de álcool anidro aqui, de etanol anidro. No caso de um derrame desse caindo na água, o etanol ele vai se desintegrar, tá certo? Mas por se tratar de um produto biodegradável, a própria natureza se encarrega de se recuperar, ok? E a gasolina fica em condições de se retirar com a bomba, beleza? Agora aqui é um exemplo de simbologia de etanol. Seja etanol hidratado ou etanol anidro, é essa simbologia. 33, líquido inflamável, altamente inflamável, e aqui o número de identificação da ONU, universalmente identificado como etanol, tá certo? Um líquido inflamável, altamente inflamável. O ponto de fulgor do etanol, tanto o anidro quanto o hidratado, é de 13 graus, ou seja, 13 graus ambiente. O álcool chegou nessa temperatura de 13 graus, começa a desprender gases, não em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal.
mas já desprende gases. Se acender ali um fogo, ele vai acender e logo se apaga, porque ainda está numa mistura pobre. Mas aí você fica num ambiente aberto, ele vai aquecendo, aquecendo, com a presença de oxigênio. Quando atingir 17 graus, ele atinge seu ponto de combustão. O ponto de combustão já está desprendendo gases em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal. Um ambiente onde tenha em torno de 21% de oxigênio no ar atmosférico, vai formar a mistura ideal. Se tiver a presença de uma centelha ou de uma superfície aquecida, haverá o processo de autoignição, né? O seu ponto de autoignição é de 317 graus centígrados, sua densidade em torno de 800, alguma coisa, de 811 a 820 gramas por litro, ou seja, mais leve que a água. Porém, uma vez derramado, alcançando um manancial, ele vai se desintegrar, de maneira que não há possibilidade de se recuperar esse produto. Vai causar um impacto ambiental, mas de menores proporções em se comparando com a gasolina, ou gasolina, diesel ou B100, ok? Agora aqui nós temos o exemplo de um caminhão carregado com diesel, seja S10 ou S500, a simbologia é a mesma. Aqui em cima 30, né, que identifica o risco do produto, né, líquido inflamável, e aqui o número da ONU, que identifica o produto, 1202, que é diesel, tanto S500 quanto S10. Lembrando que o ponto de fulgor do diesel é de 38 graus e o seu ponto de combustão de 40,5 graus. Né? O seu ponto de autoignição de 225 graus centígrados. E a sua densidade varia entre 0,833 a 0,873 gramas por litro, ok? Então significa que é um produto mais leve que a água. No caso de um derrame e atingindo um manancial com água, ele com o tempo a água vai decantando-se, ele vai separando e ficando na superfície, tendo assim a condição de ser sugado com uma bomba a vácuo para que tire e não cause tantos danos ao meio ambiente. Mas requer muito cuidado e atenção no transporte e no manuseio com o mesmo, ok? Aqui é um exemplo de um caminhão carregado com jet A1 ou querosene de aviação. Aqui o painel de segurança, identificando que é um líquido inflamável, e aqui o número da ONU que identifica o produto, querosene de aviação ou jet A1. E aqui o painel de segurança. As características do jet, do querosene de aviação, são bem similares à do diesel, ou seja, seu ponto de fulgor 38 graus, seu ponto de combustão 40,5 graus, o seu ponto de autoignição de 225 graus. A sua densidade varia entre 0,833 a 0,873 gramas por litro do produto. Então significa que é um produto também mais leve que a água. No caso de um derrame desse produto, ele caindo num manancial de água, ele vai ter assim, a água se decanta e ele vai ficar na superfície da água, tendo condições de fazer um cercado com cordões absorventes e fazer ali uma sucção com uma bomba a vácuo, ok? Agora vamos falar de um caminhão carregado com biodiesel, B100. Veja que a simbologia já muda um pouco. O painel de segurança é 903082, né? Aqui é o risco do produto e aqui está o número que identifica o produto pela ONU. Aqui está o painel de segurança, 9, substâncias perigosas diversas. E aqui uma terceira simbologia aqui, identificando que é um produto muito agressivo a questões aquáticas, marinas e a fauna. Bem, você pergunta, e os outros produtos não são? São também, mas eu vou explicar por que esse aqui é mais agressivo ao meio ambiente em caso de acidente. Primeiramente, vamos explicar por que o biodiesel, apesar de ser um combustível, não está incluído como um líquido inflamável, não está na classificação 3, sim 9, não é? Muito bem. Um produto para se classificar como um líquido inflamável, classificação 3,
ele precisa ter seu ponto de fulgor igual ou menor que 60,5 graus centígrados. O do biodiesel, por exemplo, é 130 graus centígrados. Então não entra na classificação 3 e vai para a classificação 9. A classificação 9 é para todos os produtos que não têm uma classificação definida, mas ele é sim um produto para ser adicionado a um líquido inflamável, no caso o diesel, certo? Por que ele é mais agressivo ao meio ambiente que os demais produtos, já que a gasolina, o álcool e o diesel não têm esta simbologia? É porque no caso de um acidente, esse produto, ele na verdade não é uma substância inflamável, é uma mistura, né? Então tem uma inúmera quantidade de substâncias adicionadas para que cheguem a um ponto de fulgor aproximado do diesel, para que ele trabalhe juntamente com o diesel. E ali tem soda cáustica, tem parafina, tem metanol e uma série de produtos e substâncias que são agressivas ao meio ambiente. Mas o fato maior, o fato principal, no caso de acidente, o biodiesel é o produto mais perigoso, né? Em termos de inflamabilidade é a gasolina, mas em termos de agressão ao meio ambiente é exatamente o biodiesel. Isso porque a densidade do biodiesel ela gira em torno de 880, 915 gramas para cada litro. Significa que é um produto que não é mais pesado que a água, de maneira que vá para o fundo, e nem muito mais leve de maneira que fique na superfície. Ou seja, ele, por ser um peso aproximado ao da água, vai ficar em suspensão. Ou seja, tudo que tiver vida, seja em termos de fauna ou flora, vai ser dizimado. Por isso que nesses termos é o produto mais perigoso para o meio ambiente em caso de acidente. Sem contar que esses caminhões, eles são cilíndricos e eles têm 3 setas, né? E o B100, por ser mais pesado, geralmente carrega na seta de baixo. Isso daí impacta muito na questão da estabilidade do caminhão. Por isso o motorista tem que ter cuidados especiais na condução quando estiver transportando esse tipo de material, ok? Como que eu vou posicionar as placas e quais placas irei colocar? No caso do B100, eu vou colocar, a exemplo dos outros produtos, o painel de segurança aqui do lado esquerdo. E adicionalmente, por obrigação, tem que colocar também a placa que identifica que é um produto muito agressivo ao meio ambiente. Pausa. Nas laterais, vou colocar o painel de segurança, o rótulo de risco e a placa identificando o risco de agressão ao meio ambiente. Na parte traseira do primeiro semi-reboque, vou colocar o painel de segurança, o rótulo de risco e do lado direito aquela placa que identifica a agressão ao meio ambiente. Na parte frontal da segunda carreta, painel de segurança e a placa que identifica o risco ao meio ambiente. No segundo semi-reboque, a mesma coisa, painel de segurança, rótulo de risco e a placa de simbologia de risco ao meio ambiente. E na parte traseira do caminhão está ali o painel de segurança, o rótulo de risco e a placa de identificação de risco ao meio ambiente. Ok?